Obrigada, Brígida, por teres Olá. aceito o nosso convite. Ahm, É mais uma das nossas conversas de alma e gostava que te apresentasses, dissesses quem é a Brígida. Ui! A Brígida já é uma mulher com muitas vidas nesta própria vida, digamos assim. Ahm, então, Brígida Tomé, nasci em Faro, sou olhanense de Gema e pronto, a minha vida foi sempre muito por aqui, nesta região. Cresci sempre muito no campo, apesar de estudar em Faro e Olhão e essas coisitas assim. Sou uma algarvia, sou olhanense, sou campónia e tenho uma grande conexão com a natureza desde sempre. Sempre fui muito feliz no meio do campo. Tive um mundinho muito cor-de-rosa, super protegido, uma família super harmoniosa, perfeita, sempre muito protetora também. E, entretanto, entrei na universidade. Primeiro fui para matemática e depois percebi que não era nada daquilo que eu queria. E depois entrei para o mundo da enfermagem. Senti sempre que fui guiada para seguir este caminho. E já em infância sentias que eras guiada? Desde sempre. Sim. Sempre, 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 sempre. Sempre senti primeiro que era muito amada. Depois, ao longo da história, já numa fase adulta, muito mais tarde, esqueci-me disso. Mas sempre senti que fui muito amada, muito protegida e muito guiada, assim. Sinto que sempre tive anjinhos a cuidarem de mim. Sempre foi, mesmo a entrada depois, mais tarde, no mundo da enfermagem, também fui, mesmo o percurso, todo o percurso académico e todo o percurso profissional, fui sempre como que guiada, sentia, ok, é para aqui que tenho que ir. Eu nem pensava nas coisas, naturalmente havia um fluxo que me levava. Eu ia perguntar se não questionavas essa guiança. Não, deixava-me seguir. E quando mais tarde entrei na especialidade, 10 anos depois já de ser enfermeira, foi exatamente a mesma coisa. Quando tive que afunilar o meu conhecimento, senti, ok, há esta oportunidade, é para ali, então é para aqui que vou entrando. Todo o meu percurso foi sempre ouvindo os sinais e mergulhando fundo. Ainda que, pelo meio, ainda. há sempre aquelas resistências, né, que têm a ver com as crenças que depois fui percebendo que existiam em mim. Mais coisas, não é? Pois é, porque nós, por muito que achamos que temos uma infância feliz e cor-de-rosa, como tu disseste, há sempre alguma coisa que nos limita. Venha desta vida ou venha de outra, né? Daí essas crenças. Nós às vezes, eu acho que nós nem as identificamos porque achamos que nem temos razão para as ter, mas o certo é que elas estão lá. Estão. Em primeiro lugar, eu não via nunca maldade no mundo. E achava que se as coisas corriam mal e me diziam que eu tinha culpa, era porque realmente eu tinha culpa. O que é perfeitamente bom para o mundo em que vivemos, em que existe uma grande desresponsabilização e as pessoas querem tudo muito no imediato e há muito jogo de ego. E se as coisas depois não correrem bem, é muito fácil quem já se culpabiliza por as coisas não correrem bem de assumir mais dessa sim, forma. não, foi. Aquela pessoa já assume, então pronto, a gente vai descarregar e arranja forma e consegue contar uma história diferente e aquela pessoa acaba por ser o bode expiatório perfeito. E a minha ingenuidade durante muitos anos levou-me a isso, sim. E eu acreditava que realmente eram as histórias que contavam sobre mim. Passei a acreditar e deixei de me amar e deixei realmente de... Fui extremamente abusiva comigo, fui extremamente permissiva e depois também, no meio disto tudo, o que é que aconteceu? Comecei a achar que eram as outras pessoas que eram a mais e eu tornei-me muito... Perdi o brilho, perdi a inocência. Passaste para o extremo oposto. Passei para o extremo oposto, sim. Tive períodos em que sentia que era intimista, que intimidava as outras pessoas ou que tornava manipuladora porque queria-me defender. Não sabia defender-me jamais naquele mundo. E falo mesmo no mundo profissional. Profissional, sim. E tu estavas a dizer que tiraste uma especialidade, foi a especialidade de reabilitação. Reabilitação, né? sim. E que é, de um modo consciente ou não, e eu acho que foi o meu caso também, por isso é que tirei a mesma especialidade, leva-nos a estar mais perto ainda das pessoas.
E tem muito o toque, o sentir, né? É diferente das outras. Puxando a brasa à nossa sardinha. Eu acho que todas as. As especialidades, eu fiz a minha especialidade e tinha cadeiras comuns com a especialidade de pediatria. O que é muito giro porque depois eu tirei a especialidade e afunilei o meu conhecimento na área da reabilitação em cuidados paliativos pediátricos. E na altura, quando tinha as cadeiras comuns com a turma de pediatria, ainda nem sequer pensava nisso. Depois foi assim um clique que me deu, que era, tinha a possibilidade de estagiar no Alcoitão, no serviço de pediatria. Foi outra guiança. Outra guiança. E eu já tinha experiência, pronto, a nível profissional, trabalhei na oncologia, no internamento, no hospital de dia, trabalhei na cirurgia geral, trabalhei depois durante muitos anos na área de gerontologia, na medicina interna, e trabalhei nos paliativos e depois na unidade de hospitalização domiciliária e por fim na ginecologia. São quase 40 anos já de trabalho. Há quem diga, lá está, as histórias que conta sobre mim que falam da minha instabilidade, que não sou uma pessoa de me fixar. Eu não acho que isso é uma procura, não é uma instabilidade. Exatamente. Primeiro, não sou comodista, ou seja, não me acomodo àquilo que já conheço. E se sinto que estou num sítio que sinto que, ok, está-me a faltar aqui qualquer coisa, é-me pedido mais de mim, do meu ser interno, que não está aqui a ser utilizado. Então vou para outro sítio. E foi isso que aconteceu. Quando estive na oncologia, comecei na oncologia durante 3 anos e meio, 4 anos, e senti que era o serviço que eu amava, porque eu gosto de trabalhar com o fim de vida, e aqui entra a espiritualidade. Sim. Não é? Ressignificar o que é realmente isto, o que é que as pessoas vivem, o que é que as pessoas sentem num momento em que parece que está tudo perdido. E quando tudo perdido, ou seja, existe ainda a possibilidade de fazer os tratamentos e recuperar e ainda ter mais 20, 30, 40, 50 anos de vida, mas existe uma ressignificação de toda a vida. E naquele momento há uma morte interna gigante para um renascimento ainda maior daquela pessoa. E eu cresci com isto. Eu achava isto fascinante e pensava... Não. Sim. E eu pensava, ok, eu estou a aprender, ou seja, aquele processo que para muitos é doloroso, que tem a ver, isto pode-me acontecer e podia-me entrar ali aqueles medos todos que é normal, não é? Quando a gente vive claro. que é como... A morte dos outros confronta-nos com a nossa própria morte. Sim. E não é uma posição muitas vezes confortável. E eu vivi situações de pessoas mais novas do que eu a falecer, pessoas da minha idade a falecer, pessoas mais velhas que eu a falecer, e tive a oportunidade de acompanhar processos, apesar da morte física, processos de cura internos, de perdão, de ressignificação, de serenidade gigantes. E isso fazia-me pensar, até me arrepio só de pensar nisto. Obviamente que também assistia pessoas que morreram extremamente inconformadas e morreram ainda mais doentes do que a própria doença física. Sim. E eu sentia que há necessidade de intervir neste sentido. Mas, a dada altura, pensava que se calhar esta necessidade que eu sentia de intervir de outra forma, que era eu tinha que aprender mais técnicas, e depois pedi transferência para a cirurgia, que foi um serviço que me transformou num gremlin mau. É verdade, porque aquela cirurgia deu-me uma estaleca profissional gigante, técnica ou científica, sim. Mas faltava a outra parte, que era o que tu procuravas. Sim. Um dia tinha uma senhora que ia fazer uma reconstrução mamária, depois de um tumor da mama. Não sei porque que ela estava ali, talvez pela plástica, cirurgia plástica, que estava inerente a este serviço. E lembro-me da senhora estar a chorar desalmadamente e tinha no fundo pessoas a gritar: Brígida foi para o bloco, e já chamaram, e estão à espera, e aquela pressão toda, e tinha ali uma pessoa a chorar. Que era quem precisava mais de ti. Sim, e tinha que funcioná-la porque tinham alterado os tempos operatórios e tinham alterado as coisas todas, ou seja, a pessoa ia 1h30 mais cedo, não se sentia preparada, estava a chorar, e eu tinha que canalizar uma veia, tinha que pôr uma algália, e a senhora só chorava, e eu
Senti que tinha que ser extremamente agressiva e abusiva, porque a senhora estava a chorar, precisava apenas que eu lhe desse algum apoio. Precisava de respeito e de tempo. E toda a pressão que existia lá fora era de que tinha era despachar, porque senão era péssima enfermeira. E eu tinha que desrespeitar a pessoa, ou fazia. Em quantidade e não qualidade. Sim. E aquilo mexeu, foi um momento ali de grande dor para mim. E só dizia à senhora, desculpe, desculpe, desculpe. Eu levava a senhora para o bloco e só lhe pedia desculpe, desculpe, desculpe. Peço imensa desculpa. Porque não conseguia estar a dar aquilo que... E isto mexia muito comigo. E Eu achas pensei, que foi a partir daí que tu te começaste a questionar mais com a maneira como se faziam as coisas? sim, pensei em desistir da enfermagem. Na altura. Sim. Procurei trabalho e ainda fui a uma entrevista para ser recepcionista de hotel. Nós às vezes ficamos tão desiludidos com aquilo que fazemos que nós só queremos mudar completamente o tudo. registro. Mas tu conseguiste dar a volta. Consegui. Mas ainda demorei muito, porque ainda tive 6 anos na medicina. Tinha um percurso para fazer. Claro. Tinha um percurso para fazer. Essa cirurgia foi, sem dúvida, emergiu em mim a maior sombra. Acho que nenhum colega, ou muito poucos colegas, gostaram de mim nesse serviço, porque eu transformei-me, ou seja, eu era uma pessoa, um guru mal disposto, mesmo muito mal disposto. E quando fui depois trabalhar para a medicina, redescobri uma nova Brígida. E foi nessa medicina que descobri o sentido da reabilitação. Porque tive ali uma grande enfermeira, Catarina Ribeiro, a Kate, que quando entrou naquele serviço brilhou de tal forma que eu percebi, uau, é por aqui. É por aqui. E inscrevi-me e entrei na especialidade. Na especialidade houve professores, lá está, da cadeira comum, das cadeiras comuns de mestrado, que disseram-lhe frases-chave do género: a reabilitação é aquilo que a pessoa é aquilo que a pessoa quer que seja. A pessoa precisa de acreditar. A reabilitação, o espírito da reabilitação é mesmo direcionado, é mesmo enfocado. A gente tem que perceber o que é que motiva a pessoa, quais são os sonhos da pessoa, o que é que a pessoa quer fazer da vida. E eu pensei, Muitas vezes não é aquilo que a gente quer que não eles é façam. Que eu quero. Sim, porque nós muitas vezes também queremos que os outros façam aquilo que nós achamos que é o melhor. E não é o melhor para eles. Não. Às vezes o sonho, eu tenho agora, pronto, depois mudei de vida e tenho pessoas que quando eu entro em casa e digo bom dia, hoje vamos fazer a sessão outdoor. E entro e a pessoa está assim. Porque aquela pessoa, se eu fizer os exercícios em casa, ok, corre bem. Mas se eu fizer a sessão cá fora, porque o que é que aquela pessoa quer? Aquela pessoa quer realmente voltar a ter uma vida cá fora e sair de casa. E então tem muito a ver com, eu poderia querer fazer 1500 exercícios e diferentes coisas para a pessoa realmente adquirir determinada mobilidade, ter mais funcionalidade, ter outras capacidades. Mas o que aquela pessoa pretende é, por simplesmente, voltar a respirar ar e apanhar um solinho. Então vamos começar por aqui, depois vamos às outras etapas. Claro. Pronto, e o espírito de reabilitação é aquilo em que a pessoa acredita. E o que é acreditar? Não é? Tem a ver com aquilo. Acreditar tem a ver com as crenças, tem a ver com a espiritualidade, aquilo em que eu acredito. E percebi durante a especialidade que eu, toda a minha vida, fora a profissão, eu sempre trabalhei com jovens, sempre trabalhei muito dentro da Igreja Católica em retiros e reabilitar a alegria da vida das pessoas. Com a música. E com a música também. E percebi, ok, eu sempre fui uma reabilitadora de almas e agora só vou juntar a parte do corpo à alma. Normalmente é ao contrário, as pessoas começam pela parte física, tu começaste logo pelo topo, quase. Sim, mas perdi-me, fui-me perdendo pelo caminho, precisava de ir acrescendo de um lado e acrescendo do outro até seguir. É encontrar. E até ter coragem de E o que assumir é isto. que te fez mudar? Porque tu, entretanto, saíste do ambiente hospitalar. Em 2017 vivi um burnout. Sim. Devido a várias... Perdi-me completamente de mim, desconectei-me completamente de mim. Foi um momento muito duro e senti que tinha que cortar com tudo. E pronto, cometi a minha maluquice de rescindir o contrato com o hospital, fui trabalhar para um lar, depois percebi que os problemas existem na mesma, mude de sítio ou não,
porque não depende dos fatores externos, mas depende daquilo que eu sinto dentro de mim. E tu aí conseguiste perceber o que é que tu precisavas de trabalhar? Não. Não. Não, isto foi um processo que demorou bastante tempo. Depois ainda fui trabalhar para Lisboa, para um grupo, para um hospital que faz parte do grupo de Luz Saúde. O Hospital de Marca é um hospital de cuidados de especialização em reabilitação, de cuidados especializados de reabilitação. Estive lá há algum tempo, meio ano talvez, sim, e senti necessidade de voltar a casa. A minha vida pedia-me para voltar aqui. Sim, sair da metrópole não é efetivamente o estilo de vida. Não, o meu campinho é muito melhor. E voltei para o Hospital de Faro. E neste Hospital de Faro fiz uma grande aprendizagem, primeiro, que é definir, porque eu sempre tive muita dificuldade em impor os meus próprios limites e impor os meus limites dos outros para comigo. E aqui tive que ser bastante assertiva. Tive que dizer aquilo que eu queria, porque senão iria parar num serviço de urgência, iria parar outra vez numa medicina, e eu disse, porque já quando tinha saído da primeira vez no hospital, que eu queria trabalhar com crianças ou com mulheres. Acho que a nossa grande dificuldade é estabelecer limites. Né? Porque temos de ser as boazinhas. Sim. Para agradar a todos. E acabamos sempre por não agradar a pessoa que devemos agradar, que é nós. E tenho essa dificuldade muito grande. É algo, como em tudo, que se vai trabalhando. Sim. Apesar de às vezes não parecer. Não parecer porque as pessoas dizem, a Maria faz aquilo que ela quer e vai à frente. Eu faço isso já numa situação limite. Porque desde o início se sente que há alguma coisa, não é bem isto, mas ainda vamos experimentar. Mas vou assim, cedo, até que depois penso, pá, não, estou-me a matar, e preciso de voltar àquele ponto. Mas quando tento voltar àquele ponto, parece que já é tarde demais, porque já vai dar estrago. Eu admiro as pessoas que têm a capacidade de logo no início dizerem não. Eu tive que aprender a dizer que não. E ainda tenho que aprender a dizer que mais vezes que não. Mas não é fácil. Às vezes achamos, não, já resolvi isto. E a seguir a vida traz outra situação. Sim. E a gente diz, afinal não resolvi. E na minha situação de trabalho foi por aí. Porque depois voltei, integrei então a equipa de hospitalização domiciliária. E aí, ao fim de 5 meses, 3, 4 meses, fui falar com a enfermeira supervisora e fui muito honesta e disse que era um serviço espetacular. Tanto que atualmente eu faço enfermagem de reabilitação a domicílio, não é? Por conta individual. Porque realmente acho que trabalhar com a pessoa dentro daquilo que é o seu espaço é diferente, é valiosíssimo. Acho que é um tesouro brutal. Aquilo que se deixou de fazer no passado, que era o seu doutor e a enfermeira ia à casa. Pá, o futuro passa por aí. É voltarmos a esse lugar. É outra, né? O que é certo é que em contexto hospitalar treinamos a pessoa por uma coisa e depois ela chega à casa e não tem como. Sim, até porque as famílias estão muito pouco envolvidas. Sim. No hospital as famílias não há espaço para... Por muita gente, a gente procura, nós procuramos. Há serviços que estão muito disponíveis para isso. Mas o tempo e a pressão e tudo mais... Sim, e acabamos por tentar adaptar o melhor possível. É verdade que os profissionais no contexto hospitalar fazem verdadeiros milagres. Sim, as pessoas muitas vezes não têm a noção. Não é? Sim. Que ouve-se muitas queixas, mas nós já ouvimos as queixas e pensamos, se imaginassem a sorte que tiveram, afinal. Sim, porque os nossos colegas que trabalham no hospital, eu dou toda a minha reverência. Trabalhei 16 anos nesse contexto, basicamente, e tenho toda a minha reverência. Simplesmente não consegui mais, a minha estrutura de ser e aquilo em que eu acredito não se estruturou mais, não se adaptava mais àquele tipo de estrutura, porque fazia-me sofrer e adoecia-me. E foi isso que eu senti, que estava a voltar a adoecer. E então, com o Covid e a instalação do Covid, o Covid tornou-se perfeito para exigir ainda mais. E eu pensei, estou a adoecer ainda mais depressa. Eu não vou morrer de Covid, mas vou morrer de outra coisa qualquer. Apesar de todas as oportunidades, né, que me foram dadas e todo o crescimento que tive trabalhando depois na ginecologia com mulheres e tendo a oportunidade mesmo de exercer a minha especialidade no contexto da reabilitação uroginecológica, na consulta externa,
e sentia, pá, não, eu quero fazer mesmo é isto. E aqui dentro do hospital vai ser muito difícil. E senti mesmo necessidade de mudar. Ok. Então tu conseguiste, porque nós já falávamos já há bocadinho, nós muitas vezes achamos que a pessoa tem de mudar, se está mal, tem de mudar completamente de vida, né? Tu conseguiste manter aquilo que tu já fazias e que tanto tu gostas, porque percebe-se facilmente Sim, pela maneira de falares, conseguiste fazer isso de uma outra forma. sim. E então como é que tu estás a fazer agora? Então, saí do hospital, não é? Sim. Ainda fui trabalhar ali num lar, que adorei. A experiência acho que é um lar muito bom, mas ainda aí sim senti que o meu dom não estava a ser colocado em causa, não era colocado a render. E então ganhei coragem e parei mesmo com tudo. E lancei-me a trabalhar por conta própria e aliando a espiritualidade. Então, para além de exercer a enfermagem, e a enfermagem de reabilitação particularmente, vou ao domicílio e faço esses cuidados, o que me define e o que define a diferença do meu cuidado tem a ver precisamente com aliar a terapia de desenvolvimento humano e espiritual, porque entretanto fiz formações nesse sentido, facilitadora do despertar, a trabalhar mesmo a espiritualidade. Okay, o que é que esta pessoa pensa? O que é que esta pessoa acredita? Esta pessoa sente isto no seu mundo. Se falar com, ou se avaliando o contexto, o ambiente em que vivo, o que ela sente, pode não ser, ou seja, existem ligatilhos que existem nela que não são efetivamente reais para as pessoas que estão à volta dela. Então vamos trabalhar este contexto, ver o que é que a família acredita, o que é que a pessoa acredita, o que é que este sente, aquele sente, e encontrar aqui um ponto de serenidade e de motivação. Ok, então é para aqui que vamos. Tu E consegues, isso, no fundo, fazer aquilo que nos ensinam na teoria e que não se chega à prática, que é tratar a pessoa como um todo. numa vertente holística. Holística, né? Sim. Da parte espiritual. Sim. E geralmente, pronto, tem sido, tem sido um privilégio, é uma honra e acho que não sei, não estou a encontrar a palavra para descrever, mas é emocionante, de uma forma positiva e construtiva, ver os resultados da minha intervenção. Porque uma pessoa, por exemplo, que já está num programa de reabilitação há quase um ano, né, e está ali, parece que está estagnado, e então a minha intervenção chega ali e ao fim do mês já se consegue, a pessoa já consegue dar um abraço que não conseguia dar. Sim. Não é? Sim, porque nós também sabemos, né, que muitas da componente física tem uma origem na parte emocional, na parte mental e na parte espiritual. A pessoa vai e pensa, eu não consigo. O resto, consegue-se muito mais facilmente intervir. Sim. As pessoas geralmente acham que não conseguem fazer. Não consigo. Então, mas já experimentámos, não vale a pena, não consigo. Ou tenho demasiada dor neste braço. Então, mas tem dor porquê? E depois existe, pronto, a nível da dor, o que é a dor? Existe dor e existe sofrimento, não é? Claro. O sofrimento, eu tenho pessoas que assumem, por exemplo, que sentem demasiada culpa, ou pessoas que sentem muita revolta com o momento em que estão a viver, ou pessoas que têm excesso de responsabilidades e geralmente associada por exemplo, o pós-AVC. Uma mulher jovem que tem um AVC. Que fazia tudo em casa. Fazia tudo em casa, tem miúdos pequenos. Sim. Sente que não é mulher suficiente, sente que não é mãe suficiente, sente que não dá conta da casa, sente-se responsável por tudo aquilo que possa correr menos bem, sente-se culpada porque não consegue responder às exigências, já não trabalha, a autoimagem, ou seja, existe ali tudo e isso provoca aqui tensões muito grandes que se acumulam na fisicamente. Sim. Em que a respiração é fundamental, em que relaxar determinadas questões é fundamental. E as tensões, né? Aquelas energias condensam-se em determinadas zonas do corpo. E depois eu trabalho também muito isso. E quando digo que faço as minhas massagens terapêuticas, a minha terapia Solar Rehab, que é precisamente, eu observo as costas da pessoa, consigo perceber onde é que a pessoa tem aquelas tensões e digo, ok, onde é que temos sentimentos de culpa? Onde é que na vida você sente que tem grandes culpas?
Mas porquê? Então, porque nota-se, o seu corpo está aqui a comunicar-me isso, está-me a dizer isso. As pessoas até ficam às vezes admiradas, né? Sim. E tu notas que eles têm abertura suficiente e receptividade para tu falar sobre esses temas? Quem me Sim. procura, geralmente sim. Já. Sim. O universo também carrega-se de trazer quem Sim. tem de trazer, né? Sim. Ao nível da reabilitação propriamente, no meu Uhum. conhecido, que procuram mesmo só para a reabilitação, geralmente é porque já desacreditaram completamente na vida. Ok. E a família pensa, ok, para além de tudo aquilo que está a fazer, vamos investir aqui, falaram da Brígida, então vamos puxar pela Brígida. E tu já reparaste, agora fiz aqui uma associação, não sei se te faz sentido, porque tu dizes que gostavas muito de trabalhar com pessoas que estão em fim de vida e que precisam de renascer. Sim. Essas também são. Sim. É de uma outra forma, Não uma vida, não é? Como casos coletivos, mas é a mesma situação. Sim. Exatamente. Porque aquela identidade do antes, né, da pessoa que era antes, mudou. Sim. Claro. A reabilitação é mesmo isto, é a identidade que eu tinha de mim, não é? Eu sempre fui esta pessoa até hoje, até este evento. E agora este evento mudou completamente a minha circunstância, na minha família, na minha profissão, na minha vida. Ou seja, eu morri. Perdi-me, não é? Já não faço nada, não consigo fazer nada daquilo que fazia. Ou não consigo fazer uma coisa apenas, mas que era extremamente importante para mim. E eu preciso de honrar esta história toda da pessoa que fui até agora e de aprender os novos recursos que tenho em mim, criar a minha nova identidade e amar novamente esta minha identidade. E por isso eu preciso de ajuda. E curioso ou não, depois acabei por ingressar na formação de doula, não é? Que me tem trazido muito esta bagagem das questões das emoções, de compreender as emoções, o que é que traz por detrás, quais são as máscaras das emoções. E à medida que depois vou trabalhando e vou conhecendo e vou trabalhando estas questões emocionais, o impacto que isso tem traz benefícios muito grandes no processo de reabilitação do ser, que depois possibilita o meu corpo só manifesta tudo aquilo que vai cá dentro. É. E estás feliz? Extremamente. Nota-se. Sim. Brilha à tua volta. Posso dizer que trabalho se calhar tantas horas ou mais horas do que trabalhava no hospital, praticamente todos os dias, mas sinto-me muito feliz, porque sinto que eu sei que no hospital eu fazia diferença na vida das pessoas, mas faltava, eu sentia que não fazia o suficiente. E eu trabalho, a minha ferida emocional também é muita da questão da insuficiência. Tenho trabalhado muito isso e eu não tenho conhecimento suficiente ou não sou suficiente. Ou seja, também tenho as minhas limitações. Estou sempre aqui, eu sou o meu próprio, sou o meu próprio carrasco. Tipo, mas quem és tu para estares a fazer isto? Mas quem és tu para estares a fazer isto? Pá, não, mas tu és capaz, vamos. Quem és tu para não fazer? E quem sou? Exatamente, também passo por isso. Quem sou eu para não fazer? E quem sou eu para não fazer? Está tudo ok, então estou sempre a estudar. A minha vida tem sido. Eu que, quando acabei o curso de enfermagem em 2005, disse: nunca mais vou estudar na vida. E afinal, pronto, tenho levado. Estou sempre a fazer formações. És uma buscadora. Sou uma buscadora. E achas que tens encontrado aquilo que tens ido à procura? Tenho. E a vida tem sido mais generosa. Sei que sou extremamente abençoada e sei que mesmo todo o processo. Em 2017, aquele burnout, todos os processos de perda que eu tive, tudo aquilo que, todo o lodo em que eu ia, naquela lama toda que andei a rastejar, tudo aquilo que passei, foi importante para para perceber que eu não sou Miss Perfeitinha, não é? Para perceber também que existe mais, porque eu também obviamente, eu tenho crescido muito. Claro. Faz parte do processo. Eu achava que eu era muito fofinha, digamos já há 15 anos atrás. Eu sou muito perfeitinha, eu sou muito fofinha, eu sou muito boazinha. Então tenho que manter isto tudo. E depois tudo aquilo que eu vivi fez-me perceber, não, eu também sou muito mazinha. Também tenho aqui... Também sou egoísta. Nós temos sempre a luz e a sombra cá dentro. Sim. Né? E muitas vezes temos a vergonha da nossa sombra. E depois de perceber que afinal eu era aquilo, vivi muita vergonha e achei-me que era imerecedora de ser feliz. E afinal não. Tudo aquilo que eu estava a viver
Era castigo. era castigo e eu merecia aquilo. Até que percebi que não. Que eu tinha que reconhecer que efetivamente também tenho aquilo e que posso fazer upgrades de mim própria. E hoje honro a minha história. Pá, ainda bem que fiz tudo aquilo que fiz, que vivi tudo aquilo que vivi. Foi ela que te trouxe até aqui. E foi ela À que me Quintinha trouxe de Abril. à Quintinha de Abril. É uma comunidade que estou a criar ainda, mas sim, à Quintinha de Abril. Que é um espaço mesmo, que é esta essência, que é nada se perde, tudo se transforma, já dizia Lavoisier, não é? E é isto mesmo. Mesmo que nós nos percamos ao longo da vida, estamos sempre a tempo de nos resgatar. E é a nível físico, é a nível mental, a nível emocional, a nível espiritual. Nós estamos sempre a tempo de nos resgatarmos. Obviamente que este resgate não quer dizer que vai ser igual àquilo que era antes. E ainda bem que não. Não é? Vou ser ainda uma versão mais luminosa, mais brilhante e mais construtiva neste mundo. Sabes que eu acho que a gente nunca se perde. Eu acho que a gente às vezes não está onde queria estar. Exato. Eu acho que não é uma questão de perder, porque se a gente foi lá dar, alguma coisa a gente tem de aprender ali. Pode não gostar, Sim. porque eu também acredito, e não sei se tu partilhas a minha opinião, que a vida vai mostrando, sim, suavemente e calmamente. E a gente depois não percebe. E então elas vezes Sim. quando dão assim uns abanões mais fortes, como foi o teu burnout, como quem diz, olha, não percebeste bem, é preciso a gente agora ser assim um bocadinho mais insistentes. Sim. Porque depois eu também era muito dependente, uma pessoa muito dependente, preciso de validação do outro. Isto para mim, trabalhar por minha conta é tipo, não é? Porque aqui agora estou por minha conta, ok, o que é que eu faço? Pergunto, falo, não é? Falo com pessoas de outras áreas e reencaminho pessoas para quem tem que Fazes reencaminhar. parcerias? Exatamente, faço parcerias porque assim, eu não trabalho sozinha, ou seja, trabalho por minha conta, assim, dentro da minha área, mas eu, se for preciso encaminhar para a psicologia, encaminho para a psicologia, se for preciso encaminhar para a fisioterapia, encaminho para a fisioterapia, se for preciso encaminhar e adjuvar a terapia da fala, adjuvo, e é isso que eu faço, porque eu não trabalho sozinha, e eu só quero mesmo que aquela pessoa encontre a sua nova melhor versão. E eu só estou capaz de dar esse processo. Faço a minha parte e digo, olha, está aqui isto e vamos nisto, estamos juntos. Sou uma doula da vida. Estás na tua melhor versão. Estou a trabalhar na minha melhor versão, sim. Tão bom. E estou. Tão bom ver-te assim. Sim, obrigada. Olha, não é fácil, muito mas... obrigada por teres aceito o nosso convite, obrigada por este bocadinho e obrigada pelos que és. Obrigadinha. Bom em reencontrar-te. É, sim. Ao fim destes anos. É verdade. Muito obrigada. E fico muito feliz também pelo vosso projeto. E estamos juntas. Sim, coisas boas virão. Exato. Obrigada.